Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre design e usabilidade. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor Eugênio Merino, da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do Conselho de Desenho Industrial do CNPq. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Muito obrigado por vocês também, um bom dia. Professor, pensando nessa relação, nós já discutimos aqui no programa Diálogos no começo do ano com a professora Maria Lúcia Okimoto, da Universidade Federal do Paraná, a questão da ergonomia. Eu gostaria que o senhor continuasse essa nossa conversa explicando para a gente a relação entre esses conceitos de design, ergonomia e usabilidade, já que também é a sua área de atuação. Perfeito. Então, a professora Maria Lúcia trabalha de longa data na parte de usabilidade, avaliando produtos, serviços. E nós também, de igual forma, em Santa Catarina, estamos já há mais de 10 anos trabalhando com esses temas. A principal relação dessas áreas é o foco que é no ser humano, centrado especificamente nas capacidades e limitações que nós apresentamos no uso de diferentes produtos e serviços durante toda a nossa vida, desde que nascemos, até que envelhecemos. Apresentamos diversas capacidades que vão aumentando e diminuindo, e o foco central da ergonomia, no nosso caso, com esse projeto, vai ser tentar identificar ao longo desse período qual que é o comportamento e como que os produtos podem se adequar de melhor forma a essas expectativas desses usuários. E como a gente faz, então, professor, pensando nessas características do ser humano, nessa adaptação ao longo da vida, na hora de pensar esses produtos, que é uma tarefa dos designers? Exatamente. Então, o design precisa observar, analisar todas as variáveis possíveis, desde o produto, o próprio ser humano e principalmente o contexto no qual está inserido esse produto. Conhecendo o contexto, fica muito mais fácil você poder atribuir a esses produtos características desejáveis que vão ao encontro dessas nossas capacidades e limitações, tornando a nossa vida muito mais agradável. O senhor falou a questão das variáveis, né? Tem como a gente enumerar, professor, exemplificar que variáveis seriam essas que o designer tem que levar em consideração ao pensar no produto e no ser humano, no consumidor desse produto? Isso. As variáveis são muitas, mas como nós tentamos trazer e evidenciar as variáveis humanas, nós poderíamos dizer que temos, no mínimo, 3 elementos muito importantes. São os elementos de ordem física, motora, os elementos de ordem cognitivo e também outros elementos que iriam complementar essas características, ou seja, a questão dos movimentos, das habilidades, das forças, das destrezas, a questão da nossa capacidade intelectual de entender as coisas e de poder lidar com tudo isso, seriam 2 elementos importantes que nós precisamos traduzir isso para que eles sejam entendidos de uma forma fácil pelo usuário no uso desses produtos. E aí todo produto, professor, todo designer teria que ter esse tipo de preocupação ou a gente ainda encontra essa questão da temática de pensar a questão da usabilidade, da ergonomia ainda com um passo atrás, à frente das atividades, do que tem sido desenvolvido? Na realidade, o que acontece? Que o design, principalmente na área de produtos, ele lida com vários fatores. Um desses fatores é o desempenho econômico desses produtos. Então, eles precisam, quem fabrica um produto desses precisa vender. Então, se coloca na frente de algumas questões a performance financeira de um produto, a venda, a lucratividade e também outros aspectos que o consumidor também entende como importantes, como são os aspectos estéticos, a forma que ele seja atrativo e muitas vezes esses produtos acabam sendo bonitos, e acabam não atentando para aquelas exigências que o próprio usuário tenderia a procurar nesse produto. E isso depende muito da tendência, do momento, da moda. Então, há um equilíbrio que deve ser feito. Eu considero que nós estamos um pouquinho atrás, sim. Como você colocou, nós estamos ainda com outros aspectos um pouquinho mais na frente disso, mas entendemos que há um avanço significativo, principalmente em pesquisas nas universidades, colocando esse ser humano no centro das atenções. E nesse sentido, o senhor coordena junto à Universidade Federal de Santa Catarina o Núcleo de Gestão de Design e o Laboratório de Design e Usabilidade. Em que medida os estudos que vocês vêm desenvolvendo lá vêm contribuindo para que a gente avance nessa discussão? Exatamente. Então, é um grupo de pesquisa com a parte de gestão que busca entender esse sistema onde estão inseridos os produtos de uma forma geral, nos quais nós abordamos aspectos de competitividade, de diferenciação, de sustentabilidade, de um ponto de vista macro, pelo viés da gestão. Então, entendemos que o produto por si só é um elemento intermediário de um processo maior, que é o serviço que ele presta e por isso que a gestão acaba abordando. E temos a área, digamos, tecnológica do núcleo, que é o laboratório, onde são utilizados diversos equipamentos e tecnologias para mensurar todos esses aspectos e termos dados, inclusive quantitativos,
para, em conjunto com os outros dados, mais subjetivos e qualitativos, dar uma referência mais consistente a esses resultados. E esse trabalho ele é um pouco multidisciplinar, ele não é apenas focado em alunos ou de graduação e pós-graduação e professores do design. Exatamente. No nosso caso, nós temos uma participação ativa em duas grandes áreas, no caso da nossa universidade, na engenharia e no design. E na engenharia, especificamente na área de ergonomia, no qual nós acolhemos alunos de diferentes áreas. Atualmente, o núcleo e o nosso laboratório conta com profissionais, né, cursando pós-graduação nos diferentes níveis, da fisioterapia, temos médicos, temos engenheiros, temos designers, temos educadores físicos, etc. Temos um grupo bastante eclético, né, e que está convergendo, obviamente, para o trabalho com o projeto centrado no usuário sobre diferentes abordagens. O senhor citou a questão da presença de profissionais da área da saúde. Em que medida essa área da saúde ela pode se apropriar desses conceitos, dessas técnicas e desses instrumentos para pensar cada vez mais em produtos e em atendimentos que sejam de maior ergonomia, de maior usabilidade para esse paciente, no caso? Então, a modo de exemplo, nós estamos trabalhando agora com um projeto que trata sobre o erro humano na administração de medicamentos por via intravenosa, de medicamentos de alto perigo. Então, dentro desse contexto, todo o processo, o mapeamento do processo, desde a prescrição até a própria administração desse medicamento, ele passa por diferentes etapas, nas quais tanto o pessoal da área da saúde se beneficia com uma análise, porque consegue identificar aonde que estariam os erros de ordem física, do ambiente, da iluminação, das informações, do cansaço físico, etc. E do ponto de vista do design, por exemplo, as oportunidades que nós teríamos, por exemplo, com um sistema de informação mais eficiente, com dispositivos para conter esses produtos, informações mais claras nos rótulos dos remédios, por exemplo, e um controle maior. Então, acaba havendo uma convergência muito oportuna, entendemos, que começa a startar outros processos e principalmente envolvendo esses profissionais. A modo de exemplo, esse médico que atualmente faz pós-graduação, ele trata exatamente sobre o erro na tomada de decisão numa situação de emergência. E aí começam a se conectar todas as áreas de uma forma bastante harmoniosa. E no próximo bloco, professora, a gente continua a comentar um pouco mais e conhecer os projetos que vocês desenvolvem no núcleo, no laboratório na Universidade Federal de Santa Catarina. Perfeito. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Eugênio Merino da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, nós conversávamos no último bloco sobre a atuação do núcleo do laboratório de vocês em design e usabilidade na Universidade Federal de Santa Catarina e o senhor terminou comentando o caso dessa relação com a questão da área médica. E um outro trabalho que vocês desenvolvem na área da saúde é na psiquiatria. Exatamente, no Instituto Psiquiátrico de Santa Catarina, onde nós estamos iniciando em 2015 um projeto que terá duração de 2 anos, onde nós abordaremos esses aspectos de ergonomia, design e usabilidade em um setor específico da saúde. E nós conversamos então no quadro Ponto de Contato de hoje com uma das responsáveis por esse projeto na área da psiquiatria, a Gisele Merino. Vamos ouvi-la. O Instituto de Psiquiatria, nós identificamos uma oportunidade porque um dos nossos alunos de doutorado é fisioterapeuta dessa instituição. Juntamente com um edital, junto ao CNPq e às órgãos de fomento, nós escrevemos um projeto para oportunizar os alunos de graduação também de se envolverem nesse processo de pesquisa e tornar esse ser que vai se formar, esse projetista, com essa visão de projeto centrado no usuário, da importância dele conviver nessa realidade, e o núcleo ele tem essa característica de buscar projetos reais. Então a gente meio que sai à caça dessas lacunas de projeto para trabalhar. Esse trabalho vai iniciar agora em 2015, vai ser um trabalho dentro do Instituto na parte de reabilitação. Então, os alunos de graduação de design, é um trabalho que envolve a extensão de disciplina de desenvolvimento de produto, vai atuar nessa identificação de oportunidades de gerar produtos que minimizem o esforço tanto para os cuidadores, porque esse IPQ ele tem uma característica de aproximadamente 200 idosos que vivem lá, que são os asilados.
né? Então, esse trabalho de auxílio da transferência de cama para cadeira de roda, desenvolvimento desses produtos de interface entre o usuário, né, e o cuidador, produtos que auxiliem no banho, produtos que auxiliem na própria reabilitação, porque existe um espaço de fisioterapia. Então, é desta forma que o núcleo vai estar auxiliando. E esses equipamentos que o Eugênio já tinha comentado anteriormente, né, do uso da captura de movimentos, vai auxiliar nesse processo para ver a dificuldade que o usuário realmente vive, né, no dia a dia. Então essa é a preocupação desse projeto centrado no usuário. Professor, pensando nessa relação multidisciplinar que vocês têm estabelecido dentro do núcleo, em que outras áreas vocês também têm atuado nessa discussão desses conceitos de usabilidade, de ergonomia? Praticamente em todas as áreas da vida humana. Uma das áreas que tem ganho destaque nos últimos anos, nas últimas décadas, né, por assim dizer, é a área da agricultura. Santa Catarina ele tem um grande destaque a nível nacional pela agricultura familiar. E é nesse setor onde nós encontramos uma grande oportunidade de desenvolver pesquisas, especificamente focando, né, a saúde, né, dessas pessoas, né. Durante esse período todo, temos desenvolvido projetos de ferramentas, no caso, que auxiliem esse pequeno produtor a minimizar todos os impactos, ou a maioria dos impactos que ele sofre, principalmente pelo trabalho manual que ele tem. Então, atualmente estamos em fase final de conclusão de projetos na área da arranque manual de mandioca, e já tivemos vários projetos na área da maricultura catarinense também, que é um destaque a nível nacional, e dentre esses aspectos, nós tentar sempre trazer o destaque, o foco centralizado nesse ser humano, buscando minimizar todos os impactos possíveis na sua saúde física e mental. Nós conseguimos ver algumas imagens de alguns dos trabalhos que vocês desenvolvem. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, qual que tem sido a contribuição desses trabalhos, o que são essas imagens que relatam um pouco desses projetos. Isso. Então, esses projetos, eles também se utilizam junto com o laboratório de equipamentos bastante atuais, são equipamentos de pontos. Entre eles, o que nós estamos vendo é um Xsense, é um equipamento de captura de movimentos sem fio, muito utilizado no cinema, em várias áreas, e que nós estamos utilizando já há 2 anos, praticamente, na área de captura de movimentos em atividades onde é muito difícil vocês ter um acesso concreto. As imagens que vocês poderão observar, eles tratam da maricultura, uma atividade no mar, num barco, que ficaria muito difícil ao avaliar as posturas adotadas e posteriormente analisá-las em laboratório e procurar identificar os problemas para propor melhorias. Então, no sentido de estar mais, entender bem essa realidade, acompanhar o contexto, como o senhor disse anteriormente, que é fundamental para que se entenda e se faça produtos de maior qualidade. Exatamente. E a grande dificuldade que nós temos no laboratório é você chegar exatamente ao ponto exato onde a pessoa realmente realiza essa atividade, e com esses equipamentos, na sua totalidade, que nós estamos adquirindo ao longo do tempo com apoio de órgãos de fomento, todos eles são de fácil transporte, então eles não ficam restritos a atividades laboratoriais, onde eu traria um agricultor, um maricultor, ou seja, quem ele for, para dentro de um espaço controlado, e eu como pesquisador, eu vou até esse ponto, e aí praticamente vou ter resultados um pouco mais fidedignos. E aí esse impacto extensionista que a gente fala da universidade, de ir a campo, de estar junto à comunidade, é muito produtivo nesse projeto. Exatamente. E nós entendemos que se materializa. A pesquisa e a extensão caminham juntos, não há como dividi-las, né? E de igual forma, na agricultura, nós temos ações já há mais de 10 anos, como comentei, no qual nós visitamos cada propriedade, nós conseguimos utilizar esses equipamentos, fazemos entrevistas e o mais importante, na nossa opinião, que é o envolvimento de alunos de graduação, mestrado e doutorado nesse tipo de trabalho, o qual certamente fará um diferencial na sua carreira profissional. E aí, pensando nessa questão do diferencial, qual tem sido, professor, o resultado, o impacto disso junto às comunidades que vocês têm atendido com o projeto? De forma geral, tem sido bastante positivo, identificando problemas e propondo soluções para eles e, atualmente, levando como resposta para eles, no caso dessas ferramentas que eu mencionei, levando de volta como retorno essas ferramentas para que eles possam se utilizar e minimizar esses impactos que nós identificamos e melhorando a performance e, consequentemente, a qualidade de vida deles. E para os alunos? E para os alunos, na minha opinião, é o mais importante. Desperta neles essas oportunidades que nós temos, não apenas restrito àquilo que aparentemente seria o ideal para um designer, que talvez fazer em uma grande indústria, mas nós temos outras áreas de atuação nas quais as oportunidades estão vigentes e esperando
pelo atendimento. Pensando nessas áreas de atuação, nesse campo multidisciplinar, como o senhor pontuou que o laboratório e o núcleo atuam, como que o mercado de trabalho tem visto esses profissionais, tem observado essa formação sendo um diferencial para esses alunos? Cada vez mais nós observamos que as empresas estão chegando no limiar da produção dos seus serviços e seus produtos e começam a evidenciar necessidades de diferenciar esses produtos. Então, nada melhor que um profissional que consiga ter um plus a mais, e nesse caso, um conhecimento mais aprofundado do próprio ser humano, de quem vai se utilizar esse produto, para identificar as oportunidades de melhoria que escapam das questões tecnológicas e se posicionam em um patamar que certamente irá dar uma diferença no produto. E as empresas cada vez mais estão buscando se diferenciar e acreditamos que numa questão de tempo isso será algo muito oportuno para todos utilizarem. O senhor pontuou a questão do financiamento para as pesquisas na área, para a aplicabilidade dessas pesquisas, mas esse é o tema do nosso próximo bloco. O Diálogos vai para mais um intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor convidado do programa de pós-graduação em design da Unesp, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Eugênio Merino. Professor, conversávamos sobre o impacto do trabalho que vocês desenvolvem na área da ergonomia, da usabilidade, com os alunos de graduação e de pós-graduação da universidade de vocês. E muitos dos trabalhos que vocês desenvolvem têm um financiamento do CNPq. Qual que é a importância de contar, professor, com a agência de fomento, uma vez que o senhor também é representante do Conselho de Desenho Industrial do CNPq? Bom, esse apoio é fundamental. Sem o CNPq e outros órgãos de fomento, nenhuma pesquisa praticamente aconteceria pela dificuldade de ordem financeira. Atualmente, o CNPq, junto com os outros órgãos de fomento, eles colaboram significativamente com essa viabilização, seja por meio de custeio, de capital, de bolsas e de outras colaborações. No nosso caso específico, nós temos recebido apoio das fundações também locais do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, que vem também aportando recursos para a compra de equipamentos e para a melhoria das condições, né, de trabalho de todos nos laboratórios. São equipamentos muito caros, professor? O Brasil desenvolve, precisa dessa importação? Como que está o cenário dessa pesquisa, dessa inovação tecnológica para as pesquisas na área? O Brasil tem avançado bastante, mas ainda nós temos alguns equipamentos que precisam vir do exterior. Entretanto, os custos têm diminuído bastante. A modo de exemplo, um equipamento de captura de movimento portátil, como o que nós dispomos, ele é aproximadamente um valor aproximado na ordem dos $80 mil. Sabemos que não é um valor tão acessível assim, para as universidades públicas, principalmente. Para as universidades públicas. Entretanto, com o apoio, né, do CNPq e de outros órgãos, isso se torna realidade. E o que está acontecendo atualmente, como a modo de exemplo, nós aqui em Bauru, trazendo esse equipamento, que é com dinheiro público, e sendo dividido, né, com outras universidades, com essa troca por via de cooperação. O senhor fala dessa questão da cooperação, o senhor veio convidado pelo programa de pós-graduação para ministrar uma disciplina condensada para os alunos. E qual que é a importância, professor, de pensar nessa troca de expertices entre as universidades brasileiras, no sentido de formar cada vez mais profissionais, dialogando com uma demanda crescente do mercado e também de promover essa difusão do conhecimento para a comunidade em geral? Para nós é fundamental. Isso que movimenta a realização de uma série de pesquisas, obviamente realizadas em Santa Catarina, mas o importante é poder se expandir. E essas trocas que nós fazemos com a Universidade aqui Estadual de Bauru, com a Universidade Federal do Paraná e outras universidades, inclusive do exterior, com a Espanha, o próprio Portugal, é fundamental. Nós podemos mostrar aquilo que nós estamos fazendo, existe essa troca e eles podem nos mostrar aquilo que eles estão fazendo. Então, nós trazemos uma expertise de Santa Catarina, mas ao mesmo tempo nós colhemos a expertise de Bauru. Então, essa troca é muito importante e desperta o que julgamos muito importante nesse momento, é a possibilidade de uma maior mobilidade, principalmente de nossos acadêmicos, ou seja, que alunos daqui de Bauru possam passar algum período em Florianópolis, em Santa Catarina, e nossos alunos dos diferentes níveis possam também fazer essa mobilidade e reconhecer e adquirir esses conhecimentos aqui desenvolvidos. E além dessas parcerias com as universidades, vocês também estabelecem parceria com empresa. Isso. Em que medida
diálogo já com o mercado de trabalho que vai absorver esses alunos, como a gente comentou anteriormente, é positivo? Ele é muito positivo porque as empresas desmistificam alguns paradigmas que foram criados de que na universidade se trabalha única e exclusivamente com a formação de teóricos, às vezes, e o qual é uma inverdade, né? Em determinados setores há uma grande aplicabilidade, uma necessidade de uma aproximação maior com as empresas. Então, por exemplo, na agricultura nós trabalhamos com associações, com cooperativas, com empresas, com órgãos, né, públicos, por exemplo, a IPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária, e que viabiliza. E gradativamente todas as organizações conhecem de fato o potencial e o que realmente acontece na universidade e acabam valorizando e abrindo novas oportunidades pela identificação desse tipo de trabalho dentro das universidades. O que o senhor acha que a gente pode esperar dessa grande área de pesquisa no design para um futuro, né, nessa demanda cada vez mais crescente da sociedade de pensar na inclusão, né, nesse projeto de sempre estar centrado no usuário, na pessoa que vai, né, se beneficiar daquilo que a gente desenvolve, não só dentro da universidade, mas também em outros campos? Imaginamos que em um curto e meio prazo nós vamos ter um aumento significativo de demandas por produtos e serviços que considerem não apenas a inclusão de pessoas portadoras de alguma necessidade, de alguma deficiência, mas considerar o ser humano como um todo. Ele nasce, ele se desenvolve e envelhece, não necessariamente com alguma deficiência, mas sim com uma perda e aumento das suas capacidades físicas, motoras. Então, existirá, sem sombra de dúvidas, em breve uma grande demanda, como já acontece em outros países, como a Inglaterra. Atualmente nós temos o próprio Japão como sendo um país referência, onde a população começa a envelhecer, né? E nós precisamos mudar um pouquinho o foco de nossos projetos para incluir mais pessoas nesse processo e não imaginar que o ser humano é um homem perfeito, como Leonardo da Vinci ilustrou no Homem de Vitrúvio, né? Mas na realidade nós temos diferenças, capacidades bastante significativas. E nesse sentido de pensar esse todo, professor, do ser humano, há uma demanda crescente desses jovens universitários, da graduação, da pós-graduação, para que os professores, né, estejam cada vez mais presentes em pesquisas nessa área do conhecimento, de promover cada vez maior uma divulgação científica nesse sentido e também uma aplicabilidade técnica, né, dos instrumentos que vocês desenvolvem nos laboratórios? Acredito que sim. Acredito que isso, pelos trabalhos que nós temos desenvolvido, atualmente nós estamos desenvolvendo de fato em disciplinas de graduação projetos voltados para esse mercado e a receptividade tem sido bastante positiva. Entretanto, como você bem comenta, nós precisamos de todo um histórico, um caminho que tem que ser trilhado com anterioridade, principalmente para nós termos esse know-how, esse conhecimento, nós estarmos preparados tecnologicamente para poder responder a essas exigências. A modo de exemplo também, podemos mencionar que esses projetos inclusivos e pensando no ser humano como um todo, vem acontecendo em diferentes lugares do Brasil e isso vem despertando nos jovens uma oportunidade bastante interessante de futuro. Centralizar um pouco esses estudos, compartilhar mais, seria um desafio, professor, para a área? Eu acredito que sim. É um desafio necessário que nós precisamos iniciar. E que a gente comece, então, a partir da divulgação por meio desse programa e de outras ações do núcleo de vocês, que as pessoas podem ter acesso pelo site, né, do núcleo, ngd.ufsc.br, para ter acesso ao trabalho que vocês desenvolvem, para que a gente fomente cada vez mais ações nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês também pela oportunidade. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais a relação entre design, usabilidade e ergonomia, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais!